Após dias e dias sem respostas, voltamos com uma investigação profunda sobre o caso de Icaraíma, no Paraná, que tem deixado 4 famílias em angústia há quase um mês. Enquanto nossa equipe se divide entre um caso e outro, mergulhamos novamente em um dos casos mais perturbadores e mal resolvidos da atualidade. Assim como vocês aguardaram nossos vídeos, essas famílias esperam há quase 30 dias por qualquer notícia de seus entes queridos, desaparecidos após tentarem cobrar uma dívida de R$255 mil em Icaraíma. Nossa espera por uma resposta pode parecer curta, mas a espera dessas famílias pode ser eterna. Antônio Buscariolo e seu filho Paulo Ricardo, junto com 4 cobradores, sumiram sem deixar rastros, exceto por pistas que apontam para o Paraguai. Buscas em bunkers clandestinos, rios e sobrevoos de helicóptero não trouxeram respostas, e os criminosos parecem estar sempre à frente da polícia. Durante esses últimos dias, coletamos informações exclusivas que revelam por que essa investigação se tornou um dos maiores fracassos policiais do Paraná. Vamos mostrar o desespero das famílias, as falhas na apuração e como a proximidade com a fronteira pode ter facilitado uma das fugas mais audaciosas da história criminal recente do Brasil. Para entender por que esse caso segue sem solução, é preciso voltar ao dia 5 de agosto de 2025, quando tudo começou a desmoronar em Icaraíma. Naquela manhã de terça-feira, por volta das 10 horas, 4 homens foram vistos pela última vez em uma padaria local. Rafael Juliano Marascauch, de 43 anos, Diego Henrique Afonso, de 39 anos, Robichley Hernani de Oliveira, de 53 anos, e Alencar Gonçalves de Souza viajaram 600 quilômetros desde São José do Rio Preto, São Paulo, para cobrar uma dívida de R$255 mil. O acordo envolvia a venda de uma propriedade rural por Alencar à família Buscariolo, com pagamento em 10 parcelas de R$25.500, nenhuma delas quitada. Antônio Buscariolo, de 66 anos, ex-candidato a vereador pelo PSD, e seu filho Paulo Ricardo, de 22 anos, eram os devedores. Na segunda-feira, houve um primeiro encontro tranquilo, com promessa de acertar os detalhes no dia seguinte. Mas ao meio-dia de terça, algo mudou drasticamente e os 4 cobradores desapareceram sem deixar vestígios. No dia seguinte, 6 de agosto, a polícia chegou à propriedade rural dos Buscariolo e encontrou Antônio e Paulo Ricardo aparentemente calmos. Levados à delegacia, negaram o envolvimento com a dívida, afirmando que o acordo era com outros familiares ausentes. A serenidade deles intrigou os investigadores. Como permanecer tão indiferentes diante do sumiço de 4 pessoas em sua propriedade? Foram liberados por falta de provas. Mas, na quinta-feira, quando a polícia retornou, a família havia fugido durante a madrugada. A casa estava abandonada, com pratos de comida na mesa, roupas no varal e sinais de uma fuga planejada às pressas. Esse abandono súbito levantou suspeitas ainda mais graves. Informações sugeriram que os corpos dos cobradores poderiam estar em bunkers subterrâneos, usados por contrabandistas na fronteira com o Paraguai para esconder mercadorias ou, em casos extremos, vítimas de crimes. No dia 8 de agosto, uma operação com Polícia Civil, Polícia Militar Ambiental e bombeiros, incluindo cães farejadores, vasculhou esses esconderijos. Apesar da esperança das famílias, nada foi encontrado. O delegado Gabriel Menezes, responsável pelo caso, admitiu que todos os pontos indicados como possíveis locais dos corpos foram exaustivamente investigados, sem sucesso. Então, onde estão Rafael, Diego, Robichley e Alencar? E por que a investigação patina? A resposta está em uma combinação de fatores que transformaram o caso em um desafio quase impossível. A fuga de Antônio e Paulo Ricardo, exatamente quando deveriam colaborar, eliminou a principal chance de esclarecer os fatos.
Sem suspeitos para interrogar, a polícia depende de pistas fragmentadas. Boatos nas redes sociais, denúncias falsas e teorias conspiratórias têm desperdiçado recursos valiosos. A proximidade com o Paraguai, onde os Buscariolo podem ter se escondido, complica tudo, já que a cooperação internacional para localizar foragidos é lenta e burocrática. Além disso, o crime ocorreu em uma área rural isolada, sem câmeras ou testemunhas. A última pista concreta dos cobradores é a imagem na padaria. Depois disso, apenas incertezas. Em uma entrevista à RIC TV, a esposa de um dos desaparecidos desabafou. Não adianta tratá-los como se não tivessem família. São quase 30 dias sem respostas. Só ouvimos que está em sigilo. A dor é agravada pela falta de informações. Robish Ley deixou 2 filhos pequenos. Rafael era um pai e avô dedicado, e Diego tinha planos interrompidos. As famílias vivem um pesadelo, sem saber se haverá um corpo para enterrar ou se continuarão na incerteza. 3 teorias dominam as especulações. A mais provável aponta que os Buscariolo mataram os cobradores na propriedade e fugiram para o Paraguai, escondendo os corpos em locais ainda não descobertos, possivelmente bunkers. A segunda, menos crível, sugere que os homens podem estar vivos, mantidos em cativeiro, mas os riscos e custos disso tornam a hipótese improvável. A terceira levanta a possibilidade de envolvimento com o crime organizado, dado o uso de bunkers e a proximidade com a fronteira, sugerindo que os Buscariolo podem ter conexões com redes criminosas maiores. Para intensificar as buscas, a Polícia Civil acionou o Grupo Tigre, especializado em crimes complexos, que realiza um mapeamento exaustivo da região. Ainda assim, o delegado Menezes admitiu: não temos novidades para divulgar. Uma das poucas evidências é um veículo dos Buscariolo apreendido em 8 de agosto, levado para a perícia em busca de vestígios como sangue ou impressões digitais. Os resultados, porém, seguem em segredo. A fuga da família não parece improvisada. A ausência de documentos e objetos pessoais sugere planejamento. As famílias criticam o sigilo total da investigação, que, ao contrário de outros casos, não oferece atualizações. Isso levanta dúvidas. Há informações comprometedoras envolvendo autoridades. A conexão de Antônio Buscariolo com o mesmo partido do governador do Paraná está influenciando o caso? Moradores relatam terem ouvido disparos na área rural no dia do desaparecimento, mas a polícia considera as informações inconsistentes. A caminhonete Fiat Toro branca, usada pelos cobradores, também sumiu. Buscas com sonar em 130 quilômetros de rios não encontraram nada. Se o veículo não está no rio, onde está? Foi desmanchado ou levado para o Paraguai? Quase 30 dias depois, perguntas básicas seguem sem resposta. Onde estão os corpos? Os Buscariolo fugiram para o Paraguai? Por que toda a família fugiu se eram inocentes? O que a perícia do carro revelou? Há outros envolvidos? Por que tanto segredo em um caso aparentemente simples? Essas questões deveriam ter sido respondidas rapidamente, mas as famílias continuam em um limbo de angústia. O caso de Caraíma revela a fragilidade da justiça, que falha duplamente, na perda violenta dos entes queridos e na incapacidade de oferecer respostas. Após quase 30 dias, as únicas certezas são o desaparecimento dos 4 homens e a fuga de Antônio e Paulo Ricardo. As esposas de Rafael, Robish Ley e Diego exigem respostas concretas, enquanto a credibilidade da investigação se erode. Que a justiça divina alcance os responsáveis, já que a humana parece falhar. O que você acha dessa demora nas investigações? Acredita que Antônio e Paulo Ricardo fugiram para o Paraguai? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe para que mais pessoas conheçam o caso de Caraíma.
inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar as novidades deste e de outros casos que já trouxemos aqui e que ainda causam intriga, mistério e às vezes revolta em todos nós. Até o nosso próximo vídeo, que promete ser ainda mais intrigante e misterioso. Obrigado e até lá.